Oi, minha gente, boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos aqui iniciando uma live aqui no meu Instagram. Essa live é surpresa, na verdade, né? Ela estava sendo programada para fazermos no Instagram da Heron Carvalho, terapeuta quântica, minha professora de Barra de Access, e ela me convidou para a gente fazer uma live falando do processo de cura quântica. E vamos falar exatamente da importância dessa técnica, né, de Barra de Access, que é uma técnica que eu considero, que eu recomendo para as pessoas que acompanham o meu trabalho, né, devido à eficácia, né, que eu identifico nela, né? Acho que você tem que mudar a rede. Tem que trocar a rede. Já mudei? Agora pronto, estou online. Tô online? Tô ao vivo Okay. Também no meu. Pronto, então estamos aqui nos dois Instagram, né? E aí nós vamos bater um papo aqui. Para quem acompanha o meu trabalho, né, sabe que eu sou um dos precursores da saúde quântica, né, um dos pioneiros da saúde quântica no Brasil. E há mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos, né, e meu trabalho tem sido identificar formas naturais de se cuidar, né, no nível físico, no nível mental, emocional, e as técnicas naturais que nós podemos usar nesse sentido, né? E Heron é terapeuta quântica, tem formação em Theta Healing, em Barra de Access, né? E eu terminei fazendo nessa minha busca de conhecer de perto essas técnicas, né? Porque eu já fui atendido tanto por Theta Healing como Barra de Access já há algum tempo, né? Eu conheço, e aí eu tive interesse de fazer a formação exatamente para que eu pudesse conhecer melhor, né, os fundamentos dessa técnica, né? E aí a Heron me convidou para a gente fazer um bate-papo com vocês aqui, né? Trazendo essas informações sobre a questão da cura quântica e também de forma que ela possa também esclarecer essa experiência prática maior dela. Então, boa noite, gente. Boa noite. A gente está aqui hoje, quinta-feira, para conversar um pouco, para desmistificar, na verdade, o que são as barras de Access, para quem serve, né, quem pode se beneficiar. E se vocês tiverem alguma dúvida específica, também podem mandar, e a gente vai estar sempre lendo aqui. Eu sou de Juazeiro do Norte, moro aqui em Recife e tenho dado essa formação, dado esse curso de barras de Access em vários lugares, e também trabalho atendendo, né, individualmente com essa técnica. E barras de Access é um processo corporal onde você recebe toques suaves e sutis em 32 pontos da cabeça. E esses 32 pontos correspondem cada um a uma determinada categoria onde a gente armazena e organiza as ideias sobre a nossa vida em várias categorias. Então, barras de Access podem ser feitas em qualquer pessoa, não tem contraindicação, não tem, desde uma criança até um idoso, qualquer pessoa pode receber as barras de Access. E o que elas vão fazer é desbloquear e também liberar excesso de informação que não estejam mais sendo úteis para a pessoa naquele momento. Então é um processo, antes de tudo, de receber, né? Nos ensina a receber e estar no momento presente. Pois é, então a gente vai tá batendo esse papo aqui, né, falando desses processos, né? Muitas pessoas não conhecem ainda, desconhecem, né? E quando eu li pela primeira vez o livro do Deepak Chopra, né, Cura Quântica, foi algo muito interessante, porque eu vinha já pesquisando todos esses conhecimentos da física moderna, né? A física moderna envolve a física quântica e a física relativística, né? E o meu objetivo, depois de ter passado muito tempo dependendo de medicamentos químicos, era exatamente encontrar formas naturais, que eu comecei a partir da homeopatia, encontrar as formas naturais de me autocurar, né? de cuidar melhor de mim, sem a dependência que eu fiquei por mais de 20 anos de medicamentos alopáticos, né?
Então eu conheço bem, quando eu passo para as pessoas essa minha experiência de estar hoje há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, é porque eu passei muito tempo dependendo. Eu sei o que é o sofrimento da dependência dos medicamentos químicos, dos famigerados efeitos colaterais. Tomei muitos antibióticos, corticoides, né? E a minha busca era exatamente encontrar mecanismos onde eu pudesse me reconectar à própria natureza, né? Eu venho estudando muito hoje, quem acompanha o meu trabalho sabe, venho estudando muito o que eu chamo de medicina da floresta, né? Terapia da floresta, hoje tudo muito bem fundamentado cientificamente, e também, né, descobri, acho que a primeira técnica energética que eu tive, assim, uma experiência fantástica, foi com Reiki, né? Então, você também é mestre em Reiki, né? Então eu me lembro que uma determinada época um amigo me falou: olha, tem um lugar aqui em Recife que faz era um Reiki solidário, né? Você chegava lá num dia, eu não sabia o que era Reiki, né? Mas eu fui lá fazer uma sessão de Reiki, né? Que eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Eu entrei num estado assim de paz profunda, eu dormi profundamente. Quando voltei, estava num estado de relaxamento assim absurdo, né? E depois eu tinha uma terapeuta que fazia massagem ayurvédica, e no final da massagem ela fazia um Reiki. Eu entrava assim, eu me sentia num paraíso. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso, né? Então em relação a técnicas energéticas, o Reiki foi o meu primeiro contato também, que eu acho uma técnica extraordinária. Depois eu conheci outras técnicas, né? Fiz algumas formações também, atuei muito tempo como terapeuta quântico, né? Fiz muitos atendimentos, e mais recentemente, né? Acho que uns 7 anos atrás, eu conheci o Theta Healing, né? O Theta Healing, e vim conhecer depois o Barra de Access, né? Então, inclusive o ano passado, quando eu estava na turnê na Europa, né? Eu estava na Suíça, então toda vez que eu viajo, então eu faço pelo menos algum tipo de terapia uma vez por semana, assim, no intuito de me cuidar, de me prevenir, né? Ou seja, eu lido com muitas pessoas viajando, então de me organizar energeticamente, de alinhar os meus chakras, né? E então foi quando o Marcelo, uma pessoa muito querida lá na Suíça, que fez o curso de coaching quântico, né? E ele disse: não, Marcelo, eu posso lhe fazer uma sessão de Barra de Access. Então, nossa, aquilo foi maravilhoso. Então, eu já vinha passado por 3 países, né? Então eu estava bastante cansado, e aquela sessão de barras para mim foi muito significativa, porque eu me conectei exatamente com esse estado, né? Um estado extremamente favorável, de equilíbrio, me trouxe mais energia extra, né? E aí a gente percebe que nesse estado nós ficamos muito mais, digamos assim, fortalecidos, né? O nosso sistema imune, né? Eu ia te fazer essa pergunta, assim, o que é que mudou da sua primeira sessão, a primeira vez que você recebeu as barras de Access? O que você percebeu de diferente? Olha, eu já tinha feito, antes da Suíça, eu tinha feito aqui em Recife já com outro terapeuta, né? A sensação, quando eu faço barra de água, primeiro eu desligo completamente, né? Eu tenho assim um processo de entrar, é como se eu entrasse numa outra dimensão. Chega num determinado momento que eu apago. Então eu entro num sono que devo ir lá para teta, ondas delta, né? Então é um nível de profundidade, de sono, assim, né? Que chega um momento, é como se eu puxasse a tomada, né? Você sente que vai diminuindo o ritmo da tua atividade cerebral até que você simplesmente entra no inconsciente, né? Chega um momento que eu desligo completamente, e quando eu acordo num estado de um relaxamento muito profundo, né? E também com mais energia, né? Ou seja, é como se você tivesse dado uma carga, né? A sensação que eu tenho é uma carga. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você que estuda muito, que está sempre aqui, o escritório dele é cheio de livros, ele está sempre estudando, pesquisando. O que você percebe depois que você tem suas barras corridas na concentração, assim, quando você vai estudar? Isso realmente é um dos grandes diferenciais, né? Porque você força você a um estado de presença, então você fica num estado
ali de concentração muito grande, naquele estado que, no meu caso, eu desligo mesmo, né? Eu desligo mesmo, então eu entro num estado de uma paz profunda, é como se eu tivesse, e ao mesmo tempo recebendo, como se me conectei a uma bateria ali de energia extra, entendeu? E aquilo me dá muito mais criatividade, né? Muito mais. Eu me lembro que eu saí da Suíça, eu ainda fui para Londres, eu tinha uma agenda muito intensa em Londres. Eu fiz palestra, eu cheguei em Londres na segunda-feira, foi na terça-feira de manhã, eu tive de terça a domingo, todo dia eu tinha uma atividade pelo menos, né? E assim, a sensação que eu tive é que é como se eu estivesse no começo da turnê, entendeu? Eu me lembro que eu fiz uma live, quando eu cheguei no hotel em Londres, né? Eu fiz uma live falando sobre isso. Eu digo, caramba, parece que eu estou na última cidade, né? Eu estou no último país do Coach Quantum. Foram 5 países ao todo que eu fui na Europa. Acho que caiu o teu ainda. O meu caiu. E aí, o que aconteceu é que eu me lembro que eu gravei essa live falando do estado de espírito, né, que eu me encontrava assim com muita energia, né, com muita vitalidade, né? Então aquilo me surpreendeu muito, né? E isso é algo assim muito interessante, porque a sensação que eu tenho, como eu tenho um conhecimento também da medicina tradicional chinesa, né? Então aqueles toques do Barras, né? Então são exatamente, você está acessando pontos ali, terminais nervosos, meridiano de acupuntura, é como se fizesse um download ali, uma faxina, né, energética. Então a sensação que eu tenho é que acontece algo ali muito poderoso, né? É uma técnica simples, muito simples, né? São 32 pontos que você, com a prática, né? Inicialmente o terapeuta bota lá uma filazinha do lado, né? Porque são 32 pontos, mas com o tempo você vai acostumando, mas é fácil, você bota ali aquela filazinha do lado e a pessoa fecha os olhos, não precisa perguntar nada. Também uma técnica que eu achei muito interessante, por dispensar a conversa, né? Então às vezes as pessoas não se sentem muito à vontade de se expor, enfim, ou preferem ficar num estado mais de ter confiança no terapeuta. Isso primeiro, também, né? inclui inclui todo mundo, né? As barras incluem, então, desde uma criança que ainda não sabe falar e a criança está incomodada com alguma coisa, então é uma criança que está com prisão de ventre ou não está dormindo bem, só tem 2 anos, não sabe dizer exatamente o que está acontecendo, e você pode tocar na cabeça dela e desbloquear o que está impedindo do intestino dela funcionar bem ou dela ter um sono bom, e você percebe no passar dos dias que a vida dela volta a normalizar. Na verdade, as barras ajudam o nosso corpo a acessar a cura que já está dentro dele, né? E é um processo muito gentil, é um processo muito delicado, e que você tem essa possibilidade também de repente aplicar num parente, né? Aplicar na mãe ou no irmão, alguém que você tem um conflito de relacionamento, que você não consegue se comunicar com mais eficácia, você corre as barras sem saber qual é a questão que está incomodando a pessoa. É claro que quando eu atendo alguém no consultório, eu sempre pergunto, eu pergunto se a pessoa quer falar ou não, é a escolha dela, né? Se ela quiser, o que está incomodando, qual é a intenção que você quer que essa sessão trabalhe para melhorar a sua vida. Então, cabe a pessoa, ela pode dizer, olha, eu quero melhorar no meu trabalho, eu não quero falar, eu quero só intencionar. Então a pessoa só pensa e percebe que naquele ponto a vida dela começa a girar com mais facilidade, porque justamente ela libera toda a pressão que ela tem sobre aquela questão da vida dela. Será que tem alguma pergunta? Tu quer me perguntar alguma coisa? Muito legal. Eu gostaria de perguntar, para quem chegou aqui no meu Instagram, essa live ela estava programada inicialmente para ser feita lá no Instagram da Heron Carvalho, que é terapeuta quântica. Eu resolvi fazer aqui para trazer para vocês essa perspectiva da cura quântica, né, dessa técnica, que é uma das técnicas que eu recomendo para as pessoas que me acompanham, a barra de Access, né? Então a gente está falando um pouco sobre isso. A ideia é informar vocês sobre essa técnica, né? E eu gostaria de perguntar a Heron da experiência, porque a Heron tem uma filha com
questões especiais, né, que teve microcefalia, hidrocefalia, então fez inúmeras, mais de 20 cirurgias, né, e num determinado momento você passou a utilizar tanto o óleo da cannabis, né, que é uma coisa também que eu venho pesquisando, estudando, recomendando às pessoas. Eu tomo óleo de cannabis há mais de 5 anos, desde que eu descobri isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Europa você encontra em qualquer supermercado, né? Aqui a indústria farmacêutica ainda está resistindo, foi liberado agora pela Anvisa, mas assim, as pessoas ainda não, o acesso ainda é isso muito... Isso dá outra live. Isso dá outra live. Eu estou em contato, inclusive, eu conheci um médico daqui e tem uma pessoa da Associação da Paraíba, que tem mais de 300 pessoas, cujo filho, hoje de 9 anos, passou por problemas seríssimos de saúde, né? E foi exatamente com a ajuda do óleo de cannabis, né? Então eu também estou nesse movimento de trazer informação sobre o óleo da cannabis, né? Porque é algo, gente, é um dos medicamentos mais extraordinários que nós temos no planeta, para epilepsia, para inúmeras doenças crônicas, para câncer, para diabetes, para fibromialgia, para Alzheimer, para Parkinson, enfim, para tudo praticamente, e um alimento. Eu tomo uma colher de sopa por dia, né? Já há 5 anos que eu faço isso, e hoje é um dos superalimentos que eu utilizo assim, e que recomendo para as pessoas, né? Mas Heron tem uma outra experiência, que é com a filha, que nasceu, foi naquela coisa lá daquela epidemia da Zika, né? Do Zika vírus, né? E ela nasceu com microcefalia e hidrocefalia, passou por mais de 20 cirurgias, muitos medicamentos, e ela usou a cannabis. E aí quando ela aprendeu a barra de ácido, começou a utilizar na sua filha também. Então eu gostaria que você falasse dessa experiência que você tem, né? Você continua aplicando na sua filha, e praticamente você libertou ela dos medicamentos químicos também. Hoje Clarice tem 4 anos de idade, e na época que eu aprendi as barras, no final de 2018, a minha intenção era chegar em casa e colocar a mãozinha nela e ver o que ia acontecer, né? Eu sabia que algo ruim não podia acontecer, então eu confiei nessa energia e comecei a fazer os comandos, tocando na cabeça dela e esperando notar no desenvolvimento dela alguns avanços. E o primeiro deles que eu percebi foi que Clarice estava com muita dificuldade de ganhar peso, porque ela estava com baixo peso, e ela começou a se alimentar melhor e a ganhar peso. Ela também começou a expressar que estava reconhecendo a outra pessoa, e a sorrir, e a balbuciar algumas coisas, então reclamar ou pedir água. Ela começou a fazer tudo isso em 30 dias só de terapia. Em 30 dias de barras de Axis. Então isso foi entre outubro e novembro. Foi quando eu vi todo esse resultado, eu decidi me tornar facilitadora para ensinar as pessoas isso também. O que me movia era levar essa informação para as mães de crianças com deficiência também. E depois eu fui ver que essa possibilidade alcançava todas as pessoas, né? A OAB indica que os advogados corram suas barras, indica meditação e indica yoga na sua cartilha de saúde mental, né? De prevenção, de cuidados da saúde mental. Então, quando eu fui olhar isso e todo o embasamento científico, toda comprovação científica que tem das pessoas alcançarem uma qualidade de vida bem significativa depois de terem suas barras corridas, isso tudo me deu muita confiança, e foi onde eu comecei a formar as minhas classes, né? De janeiro do ano passado para cá, já foram 29 classes de barras de Axis que eu dei, e com muita facilidade, com muita alegria, e todo santo dia eu recebo um feedback de algum aluno me dizendo que atendeu alguém com barras e simplesmente a pessoa tá saindo de um padrão, ou tá conseguindo liberar alguma cura que não conseguia de uma outra maneira, ter mais concentração, estado de presença. Estou vendo agora uma pergunta aqui de Rejane. A barra de Axis ajuda na depressão? Sim, ela ajuda muito na depressão. E por quê? Geralmente, quando a gente está no estado de depressão, tem alguns fatores da nossa vida que desencadearam isso, e isso fica se voltando. A pessoa volta para a situação de que ela sofreu algum trauma, ou que a deprime, e ela fica naquele estado onde não consegue se comunicar,
ou não consegue olhar para a sua vida, né? Volta para aquele momento. Pode ser um luto, pode ser um divórcio, qualquer situação. O que as barras fazem? Nós temos dois pontos aqui que chamam tempo e espaço. Tempo e espaço. E isso nos move para o passado, para o presente ou para o futuro. Quando você tem as suas barras corridas, esse ponto ele vai colocando, organizando tudo no seu tempo e no seu devido espaço. Então, por isso, as pessoas percebem essa melhoria, né, na qualidade de vida e no seu bem-estar em relação à depressão, porque cada vez mais elas vão se despertando para o estado de presença, para o momento do agora. Então, o que aconteceu não fica mais se projetando, esses eventos passados, eles não ficam retornando e causando dor, ressentimento, e a pessoa não fica revivendo aquilo. Ela começa a liberar, e isso parece mágico, sabe? Mas é um processo que, nesse caso, precisa bem mais do que uma sessão. E a gente recomenda que essas barras elas sejam corridas uma vez por semana, ou de repente, se você se torna praticante, faz o curso, você tem como se aplicar isso todos os dias. Isso é uma coisa interessante também que eu ia perguntar para você, né? Porque depois do que eu fiz o curso, eu também pude me auto-aplicar, né? Então é um outro recurso também de você, eventualmente, se você não tem uma possibilidade de ter uma sessão com um terapeuta, né? Porque às vezes é bom você trocar também entre terapeutas, sim, né? Se cuidarem, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito favorável, essa coisa, e o cuidador também se cuidar, né? Então eu venho falando muito sobre isso. A gente tem hoje no Brasil os médicos com muitos problemas de saúde, os enfermeiros, enfim, muitas pessoas que lidam com a saúde, elas terminam não dedicando o tempo que deveriam para si próprias, né? E aí você tem essa possibilidade da autoaplicação, que é algo muito interessante. Isso, você poderia falar dessa questão da autoaplicação, como é que funciona? Sim. Olha, eu lembrei agora de um público que tem tido muitos benefícios com a Axis, que são as crianças com autismo. É complicado para você levar uma criança com autismo, às vezes ela é muito agitada, para você levar para um consultório, para essa criança ficar parada lá por um tempo, enquanto o terapeuta faz essa aplicação. E aí, nesses casos, eu indico muito que a mãe venha para uma classe, aprenda e aplique no seu filho, mesmo quando ele esteja dormindo, porque ele vai ter esse benefício com o passar dos dias. Certo? Qual foi a pergunta que eu fiz? Não, da questão da autoaplicação. Sim, da autoaplicação, como é prático, porque você pode fazer em qualquer lugar mesmo, sabe? Você pode estar na fila da lotérica, na fila da padaria, e você pode dar comandos para as suas barras correrem, e também no curso você aprende os processos verbais e outras ferramentas. Bom, deixa eu só esclarecer que tem gente que está chegando agora e perguntando o que vocês estão falando. Então nós estamos falando sobre cura quântica e uma técnica muito poderosa de cura quântica que eu venho recomendando já há bastante tempo, que eu uso já há algum tempo, né, que é a barra de Access, né, que são toques em 32 pontos que estão associados a meridianos de acupuntura e que faz uma varredura, né, uma reorientação do nosso software interno, né? Então tem uma pessoa perguntando aqui sobre a depressão. Aaron já falou que tem exatamente uma das barras que trabalha essa questão de tempo e espaço, né? E aí a pessoa, quando está com depressão, normalmente ela está lá no passado, né? E remoendo, prisioneiro, naquele sofrimento. E tem ansiedade, né? Se projeta, né? Ansiedade no futuro. Então a barra traz assim, você radicalmente para o momento presente, né? Então é nesse estado de presença que as curas acontecem, né? Porque aí você não está emaranhado no passado, nem ansioso, preocupado com o que vai acontecer. Nesse estado de presença você pode exatamente, né, projetar uma nova possibilidade na sua vida. Teve uma pessoa aqui falando sobre esclerose múltipla. Você já teve alguma experiência com alguma pessoa que tivesse esclerose múltipla também, que você ajudou no processo usando barras? Eu estava acompanhando uma pessoa, mas só com orientação mesmo à distância. Pessoalmente, algum cliente mesmo, ou aluno, ainda não. Mas tem muitos casos de alívio e de muito sucesso com fibromialgia, também pessoas com câncer, crianças especiais. Esse é o que eu mais tenho assim, de casos, de testemunhos.
E também outra coisa que eu vou dizer assim, para todo mundo que tem uma vida muito corrida, que às vezes está no estado que não consegue ter mais criatividade, ela vai propiciar também uma maior clareza e mais facilidade em comunicação também. E isso facilita as escolhas, sabe? Quem está passando por algum processo que precise tomar decisões, escolhas, muita gente que está escolhendo agora que carreira vai seguir, se mora em determinado lugar, o que é que vai fazer para empreender. Então, vários momentos da nossa vida que a gente às vezes tem dúvida ou percebe que a vida está travada. A questão de dinheiro também, então a gente tem uma barra específica que é o ponto do dinheiro. Todas as informações que a gente tem sobre o que é dinheiro, o que é certo, o que é errado sobre ter dinheiro, se ele é bom, se ele é mau, o que ele atrai, todos os julgamentos, considerações e pontos de vista que a gente tem sobre o dinheiro, isso também vai sendo trabalhado e liberado, porque a gente tem muita crença limitante em relação ao dinheiro, a merecimento. E são coisas que vêm do avô, do bisavô, que a gente viu o nosso pai ou a nossa mãe, a maneira como eles organizam a vida. Então, todo o dinheiro valorizado é o dinheiro que é sofrido. Então, eu dou valor para o dinheiro sofrido, eu me esforço muito para ter o dinheiro. E, às vezes, isso trava a vida da pessoa também na questão nessa área de abundância, né, da vida. Em qualquer determinada área da nossa vida que não esteja funcionando bem, que as coisas não estejam fluindo, as barras, o corpo da gente vai liberar aquilo que não faz mais sentido. E a gente pode trocar o que é difícil pelo que é fácil, pelo que é leve. Muito bom. Heron, tem uma pessoa de BH perguntando sobre formação, sobre curso, uma outra pessoa perguntando, no caso eu não atendo mais, eu não atendo mais. A Heron faz atendimento aqui em Recife, quando ela está viajando. Então tem uma pessoa perguntando sobre a questão de atendimento e sobre formação, e uma pessoa perguntando se só é psicólogo que pode fazer. Então, quem pode fazer um curso de formação? Qual o tempo da formação? Né? Certo. Hoje eu recebi uma ligação de uma advogada dizendo, é porque eu sou advogada, eu queria fazer, eu já fui atendida 5 vezes, mas eu queria aprender. Mas eu posso aprender sendo advogada? Então, gente, não existe nenhum pré-requisito. Uma criança pode vir para a classe e aprender, é super fácil. A formação dura só um dia, tem certificação internacional. Então, no período da manhã é toda a parte teórica e no período da tarde é toda a parte prática. Você vai receber 2 sessões de barras e vai também atender outra pessoa fazendo essa aplicação 2 vezes. Então, como não existe nenhum pré-requisito, você não tem que trabalhar como praticante de Axis. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento, de expansão da sua consciência que você vai primeiro utilizar para você e para quem você quiser. Se você quiser fazer disso um negócio e ganhar um dinheiro com isso, você também pode ter essa possibilidade, mas independente de qualquer que seja a sua área, ela está perguntando aqui, Socorro, se tem Fortaleza. Eu estou indo para Fortaleza mês que vem, Socorro. E agora, você vai dar formação lá? Vou dar um curso lá em Fortaleza no final. Tem uma pessoa dizendo aqui que está se sentindo melhor só de estar ouvindo aqui a live. Que legal, né? Então, isso são os processos de cura, né? Então, a gente está num campo vibracional, então é natural. E se você está focado, está com a atenção focada, então é muito comum acontecer isso também. As pessoas se sentem bem só de estar participando de um ambiente que a gente chama neurologicamente um ambiente enriquecido, né? A gente está transmitindo boas informações, né? Com um bom propósito. Então isso acontece. Vamos para receber barras, valor para receber barras. Pronto, a sessão ela vai variar de acordo com o terapeuta. Então você pode estabelecer o seu valor. O curso aqui é tabelado no Brasil, em qualquer lugar, em todos os países ele tem um valor de tabela. No Brasil, até esse mês é R$ 1.100. Vai ter uma alteração pequena, um ajuste pequeno para o mês que vem, que vai ser R$ 1.150. Então, eu vou dar curso agora dia 15, em Olinda, no Espaço Motirô. E tem mais informações no meu Instagram. E quem tiver interesse, de repente, de me convidar para ministrar essa formação na sua cidade, também pode me mandar uma mensagem no Instagram. Olha aí, o pessoal de BH, se tiver interesse, de repente entre em contato com a Heron aí no Instagram dela, né? Como é que é o teu Instagram? Heron
Heron Carvalho. Heron Carvalho sem o O. Mas também tem o site, heroncarvalho.com.br. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui. Escreve aí. Muito bem. Gratidão. Carvalho, assim, né? É isso? Isso. Pronto, então tá aí o contato dela. Vocês podem entrar em contato no privado, mandar um direct. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, qual a média do valor da sessão? Olha, acho que deve variar entre R$150, R$250. Eu conheço gente que faz sessão por R$1.000. Também vai depender muito, né? E mas você, além do Access, por exemplo, na sua sessão, além do Access, você que tem outros conhecimentos, você agrega alguma outra técnica junto com o Access ou isso varia de pessoa para pessoa? A pessoa que reivindica fazer alguma coisa a mais. Pronto, eu faço atendimento à distância também, só que não com Access. A Access não permite, gente. A gente não tem como fazer uma sessão de barras de Access à distância porque você precisa tocar na pessoa, certo? Eu faço atendimento... O Theta Healing isso é possível, né? Isso, eu faço atendimento online com Theta Healing, com horário prévio agendado. E aí com Theta Healing a gente vai trabalhar também as crenças limitantes, mas através de uma meditação. Primeiro começa com uma meditação, onde a gente vai acessar a onda cerebral Theta, e aí eu vou conduzindo a pessoa até que ela encontra as questões que ela precisa resolver, arrumar, e a gente faz essa reprogramação, né? Libera o que está bloqueando e instala na pessoa sensações e sentimentos, crenças que fortalecem o sistema dela. Isso eu posso fazer à distância. Então, presencial somente as barras de Access. Quando eu atendo presencial e a pessoa chega, às vezes, com muita confusão mental, ou então a pessoa está muito retraída, não consegue falar, eu, antes de aplicar o Theta Healing, eu faço barras de Access. Como uma preparação, isso eu faço, quando você eu traz percebo, a pessoa já para um estado favorável, né? Esse trabalho quântico, assim, ele é tudo muito intuitivo. Eu vou sentir, né? Para esse momento eu sinto que a sua que vai ser contribuição se a gente preparar você com as barras. E já aconteceu uma vez da pessoa chegar com tantas questões para trabalhar com Theta Healing, eu sei o que mais te incomoda. Eu não consigo dizer, e ela estava com muita confusão mental. E aí eu respirei um pouquinho com ela e disse, você vai deitar e vai receber as barras, e aí depois a gente pensa no que é que te incomoda. E aí depois que eu apliquei as barras de Access nela, que ela sentou, ela estava muito relaxada mesmo, ela baixou as barreiras, ela se permitiu, ela estava pronta para olhar para dentro. Eu fiz a pergunta de novo, né? O que é que mais está te incomodando? Aí ela disse, nada, tá tudo bem. Aí ela já não tinha nada para dizer. Aí eu disse, não, vamos trabalhar alguma coisa que você queira melhorar na sua vida. Aí ela trouxe uma questão e a gente pôde fazer a sessão de Theta Healing depois. Então, é uma ferramenta que vai potencializar qualquer outra que você já tenha. Então, para quem é massoterapeuta, aprende as barras de Access, que vai potencializar aquilo que você já está fazendo. Terminou uma sessão de massagem relaxante, seja lá qual for, corre as barras da pessoa. E aí isso também, eu tenho muito aluno psicólogo também que associa as barras de Access ao tratamento convencional, a psicoterapia. Eu tenho uma aluna que trabalha especificamente com crianças com autismo e ela aplica as barras na mãe e na criança. E, nossa, ela me traz, assim, relatos que eu fico emocionada demais. Isso é muito maravilhoso. Que maravilha. Olha, tem uma pessoa perguntando quantas sessões, em média, são necessárias. Digamos, uma pessoa está com uma depressão, ansiedade crônica, então, existe um número de sessões recomendáveis, né, para você fazer um tratamento mais profundo. Tem também pessoas de São Paulo e de BH querendo saber se você São Paulo, vou voltar para dar curso em São Paulo, acho que é abril. Eu estou organizando a minha agenda, eu vou divulgar ainda no início, até o início da próxima semana, de certeza, minha gente. Então, vou voltar para São Paulo, sim, e BH é uma possibilidade, viu? Sobre quantas sessões que é necessário. Então, gente, não tem como a gente precisar. Eu estou te atendendo com Access desde agosto, né? Desde o início de agosto. Então, sim, sempre pode melhorar. Se você quer parar, não quer, ninguém quer parar de receber o que é bom, né? E de vir para esse lugar de mudança com conforto. Então, é uma mudança confortável, onde você expande. Quanto mais você aprende de você, mais você se fortalece e avança. Então,
Para uma questão específica, você pode, sei lá, de repente correr 5 sessões de barras, ou voltar. E aí eu deixo em aberto sempre, eu não faço... Tem muita gente que trabalha com pacote, faz pacote de 10 sessões, por exemplo, e aí trabalha aquela questão específica e depois faz esse acompanhamento com a pessoa depois das 10 sessões. Eu geralmente, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu estou acompanhando que tem uma insônia tá muito severa, assim, o quadro de insônia dela. Então, eu não fiz só uma sessão e soltei. Disse, não, vamos fazer um acompanhamento com uma certa frequência para a gente poder ter um avanço bem significativo. Então, vai variar muito de caso para caso. Bom, então a Silvana está querendo saber se com o curso ela já pode atender. Sim, Silvana. Você faz o curso de um dia só e você já pode atender. Vanessa, minha aluna bonita, que está fazendo um trabalho muito lindo no Cariri também, tá? Mais uma pessoa de Fortaleza aí perguntando. Isso, em Fortaleza, eu vou para Fortaleza no final de março. Então quer dizer que agora em Recife você vai estar nesse final de semana, né? Isso. No dia 15? Eu vou estar agora dia 15 no Espaço Motirô em Olinda, na rua Bom Sucesso 262, lá pertinho do Alto da Sé. Vai ser um curso lindo, acho que eu ainda tenho algumas vagas, 2 vagas mais ou menos. E para Fortaleza eu vou estar no final de março e também abrir uma turma para Recife de novo, dia 7 de março. Por enquanto, só isso, mas eu vou estar divulgando outras cidades até o início da próxima semana. Mais alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, a Célia está dizendo só se assistir... Deixa eu ver aqui. Se ela assistir a relação quântica, ela consegue dormir. Sim. Ó, Fernanda está perguntando aqui para mim. Quero fazer para minha fibromialgia. Será que é bom? Nossa, Fernanda, é muito bom. Cara, é muito bom. Os fundadores da técnica, eles costumam dizer assim, que na pior das hipóteses, depois de uma sessão de barras, você tem uma sensação de que recebeu uma massagem relaxante. Isso é na pior das hipóteses, que na melhor das hipóteses a sua vida inteira pode mudar. Então você vai sim ter um alívio e um bem-estar muito grande para a fibromialgia. É maravilhoso, libera muita coisa. A Jane está querendo já saber como fazer a inscrição em Fortaleza, então acho que é bom deixar seu contato para que ela possa... Jane, no meu site, aroncarvalho.com, é assim que eu fechar a agenda, vai estar lá, você pode fazer a inscrição direto no site ou falar comigo no direct do meu Instagram, tá? Que eu te respondo. Quem faz uma classe de arte já pode se promover com... Sim, essa daqui eu já respondi. Ana Carla também já tinha falado aqui que ela tem fibromialgia e ela usa tanto as barras quanto também o óleo da cannabis. Então, gente, são várias ferramentas que a gente tem descoberto, agora que a gente tem acesso, né, para melhorar a nossa vida como um todo e ferramentas e práticas o mais naturais possíveis. Gente, eu vou aproveitar aqui para fazer um convite para vocês. Amanhã eu estarei fazendo também com outro terapeuta que tem um trabalho fantástico, né, que é o Christian. Ele é um especialista em terapia tântrica e nós vamos fazer. Ele desenvolveu uma técnica, inclusive aí algo para as mulheres. Ele desenvolveu uma técnica que vem tendo resultado extraordinário no vaginismo, dores, pessoas que têm dores nas relações sexuais, as mulheres especificamente. E ele desenvolveu uma técnica de constelação, né, ou seja, trazendo a abordagem sistêmica e usando os conhecimentos do Tantra, que é uma sabedoria milenar, não é? Ou seja, como você desfrutar de uma sexualidade saudável, não é? Ou seja, usar a sexualidade como algo para potencializar a sua vida, não é? Então a gente vive num mundo onde há muita desinformação, muito sofrimento em cima disso, né? Muitos tabus, muitos preconceitos. E aí eu convido vocês para assistir amanhã às 20 horas, amanhã vai ser mais cedo, às 20 horas com o Cris. E no domingo eu convidei o Dr. Cícero Coimbra, que é possivelmente um dos maiores pesquisadores do mundo na utilização da vitamina D3
E aí ele vai trazer a cura das doenças crônicas, da fibromialgia, usando aí já é um outro viés, né, que é a reposição de vitamina D3 e como se prevenir do coronavírus. Então as pessoas estão aí enlouquecidas com esses vírus, né, com todos esses vírus, né, o Zika vírus, né, o vírus da dengue. Então a gente vai estar falando como você se prevenir de doenças crônicas e autoimunes com as maiores autoridades do mundo, PhD da Unifesp, um grande pesquisador, uma pessoa que eu admiro muito. Então fiquem ligados no próximo domingo às 20 horas e amanhã também às 20 horas, duas oportunidades excelentes aí se vocês estão em busca de autoconhecimento. Então, Heron, você poderia dar mais, o que é que, na sua experiência com... Deixa eu falar só uma coisa sobre essa live de amanhã. Ah, sim. Eu quero dizer, minha gente, que essa live de amanhã pode ter certeza que vai estar imperdível, porque eu tenho um carinho muito grande por vocês dois, né? Pelo Wallace, não preciso nem falar, que vocês já sabem, mas o Christian também é meu aluno de barras de Axis, e ele é um cara que faz um trabalho muito sério com Tantra taoísta. Ele é meu terapeuta também, e eu tenho expandido muito, assim, uma ferramenta muito linda de autoconhecimento, e ele fala de sexualidade de um lugar de muita propriedade, de muita segurança, rompe muitos tabus, assim, é como se a gente tivesse uma oportunidade de tirar dos olhos, assim, muitas vendas, né, muitos véus. Então vai ser muito linda essa live de amanhã e eu não vou perder, não. Com certeza. Olha, é realmente um tema que eu recomendo vocês participarem. Eu já fiz live com ele, é muito massa. Participarem, porque realmente o Christian é um grande terapeuta. Essa semana eu tive uma sessão com ele, nós passamos quase 3 horas conversando, trocando experiência também. E foi maravilhoso, né? Quando ele me falou que estava fazendo esse trabalho de constelação tântrica, eu digo, opa, vamos levar para a nossa audiência, conhecer esse trabalho e trazer as bases dessa filosofia milenar, né, que vai contribuir para as pessoas terem uma sexualidade mais saudável, entender onde é que estão. Nós vamos falar sobre a função do orgasmo, também baseado no trabalho do William Reich, né? O Reich é um psicanalista genial, né? É discípulo do Freud, que criou essa questão da leitura corporal, das couraças, né? E trazendo essa abordagem da sexualidade como um dos impeditivos das pessoas serem pessoas mais felizes, né? Quem é um dos precursores disso aí é o Reich, né? E o Christian também é um grande estudioso do Reich. Então se prepare que amanhã vamos ter aí um conteúdo maravilhoso. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Apareceu um conterrâneo nosso aqui, o Ricardo, lá de Serra Talhada. Alô, Ricardo, tudo bem, querido? Um grande abraço para você. Quem não sabe, eu sou lá do sertão do Pernambuco, lá da cidade chamada Serra Talhada, e moro aqui em Recife desde 2015. Sim. Falando sobre sexualidade, tem uma barra, que é a barra de sexualidade, nas barras de Axis, que também já é outra categoria da nossa vida que também recebe muito benefício quando a gente tem as barras corridas. Uma pessoa me perguntou aqui, como explicar barras, o que é barras de Axis para um leigo, né, para alguém que nunca ouviu o que são as barras de Axis. E eu digo assim, a forma mais simples que eu tenho encontrado para explicar como é que funciona as barras de Axis, eu dou o seguinte exemplo, de que a nossa mente funciona como um processador de um grande computador. Então, imagina que a gente tem 32 programas funcionando e muitos desses programas estão obsoletos, estão ultrapassados ou estão sobrecarregados. E sempre que você liga o computador, você tem que carregar todos esses programas para ele funcionar. O que as barras fazem é como se você pudesse dar um comando para rodar um antivírus, para que esses programas possam ser atualizados numa nova configuração e que você pode dar um delete em tudo que está na lixeira. Então, tudo que está na sua mente, que você está carregando de muito tempo e que está te bloqueando, você vai poder apagar essas informações que não te servem mais. Você vai esvaziar a lixeira, tendo mais espaço para criar e receber conteúdos novos. Então você vai ligar também, quando você liga o computador que ele está novinho, que ele está funcionando bem, ele liga mais rápido e ele funciona na sua máxima potência. Então é isso que as barras vai fazendo com a gente sempre que elas são corridas. Então você vai atualizar sempre uma nova versão de você e funcionar de um lugar com mais facilidade.
Muito bom, Heron, muito bom essa analogia que você fez. Eu vou trazer um pouco da neurociência para vocês, para entender como é que acontece esses processos de cura quântica. Então, o que acontece? Tudo que a gente vive, né, nós somos, na verdade, nossa mente ela está programada para recordar o que nós vivemos no passado, né? Então, nós praticamente, hoje os neurocientistas dizem que nós temos em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia. No entanto, 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Então, aquele programa que está rodando no piloto automático, uma pessoa de 35 anos acima, ela 95% das suas decisões, elas são decisões subconscientes, ou seja, já tem um software, tem um programinha que está ali atuando e a pessoa age no piloto automático, muitas vezes agindo contra você mesmo. Você está com um programa, às vezes, de autossabotagem, você está com um programa, digamos, de autorrepressão, de medo, de culpa, não é? Então você simplesmente, às vezes, repete aquilo ali porque o seu pai se comportou assim, programas negativos de crença limitante em relação ao dinheiro, em relação à sexualidade, em relação aos negócios, em relação às amizades, enfim, em relação a tudo no mundo, né? Porque nós somos nosso cérebro é uma recordação do passado. Então é como se você tivesse ali um programa que está dominando a sua vida e que você não tem controle sobre ele. Você simplesmente, a pessoa às vezes pergunta, mas por que é que você age assim? Você diz, eu sei lá por que é que eu ajo assim, todo mundo se comporta assim, eu também faço isso porque todo mundo faz assim, meu pai fazia assim, minha avó, meu tataravô, sei lá. Muitas vezes as pessoas estão adoecendo porque elas estão prisioneiras de si próprias, né? E claro, eu estou falando isso da minha própria experiência. Quantas vezes eu me vi prisioneiro das memórias passadas, remoendo coisa que aconteceu no Arco da Velha, que aquilo não, já acabou, mas você fica ali naquele mimimi, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Nós somos, isso faz parte do nosso aprendizado, né? Então, o que nós estamos, quando nós estamos acessando esses novos conhecimentos, como a meditação, como o Barra de Access, né? A própria constelação nos carrega para entender onde é que está, o que é que está por trás desses emaranhamentos. No caso da Barra de Access, ele traz você para esse estado de presença, né? E aí, como ele acessa esses softwares, esses programas que estão ali, muitas vezes contaminados, cheios de vírus, né? Então, quando você faz essa limpeza, é como se você se desconectasse daquilo e colocasse a sua intenção, a sua atenção, na sua energia, né, no que de fato importa, né? Porque o que acontece quantas vezes eu me vi gastando energia com coisas que já acabaram, que não tinha mais como voltar, né? Então tá lá você sofrendo por aquilo. Então nós somos assim, porque o nosso cérebro ele dá atenção, né, digamos assim, privilegiada àquilo que não deu certo. Então nós tendemos a viver a nossa pior versão. Então técnicas como essa, por isso que é uma técnica de cura quântica, porque ela pode trazer você para um estado rápido, tirar você de um estado seja depressivo, seja de ansiedade, né? E redimensionar esse programa, esse software, de forma que você possa redirecionar a sua vida de maneira mais empoderada. Sim. Tu falou agora, eu me lembrei de uma aluna, que eu não vou dizer o nome, que ela disse assim no curso, a gente falando sobre crença limitante, ela me disse que ela tinha uma crença, ela repetia muito isso, isso virou uma verdade para ela, que ela dizia assim, sempre pode piorar. E quando alguma coisa ruim ela dizia isso, sempre pode piorar. E ela disse que quando acontecia alguma coisa ruim, ela dizia logo em seguida, além de a queda, o coice. Porque ela sempre esperava que acontecesse alguma coisa pior ainda E ela disse que aquilo passou a ser parte sempre dela. Sempre a expectativa que poderia ficar pior, né? Ela falava aquilo sempre, ela ouviu, né, a mãe falar e ela foi tomando aquilo e passou a se tornou um mantra para ela. Então ela dizia, então aconteceu isso aqui, eu já ficava na expectativa de algo ruim acontecer. Piorar. E é justamente essa comunicação do universo. O que você está vibrando, ele vai lhe mandar de volta. O que você está mandando, ele vai lhe mandar de volta. E ela passou, cara, foi muito surpreendente, porque ela chegou no curso assim e foi bem chocante, porque enquanto eu falava, ela disse, enquanto você está falando, Heron, eu estou pensando aqui, será que ela não está querendo só vender esse produto? Será que ela não está mentindo? Será que ela não está tentando me sensibilizar? E aí eu estou aqui o tempo todo julgando cada palavra que você fala. Ela me disse desse jeito na sala de aula. E eu achei muito massa, porque ela foi muito verdadeira.
Foi muito direta. Às vezes, muitas pessoas estão ouvindo você e ficam no julgamento. Será que isso é verdade? Será que a pessoa vive isso mesmo que ela está falando e tal? Mas não tem coragem de expressar. Então, essa aluna, ela falou na lata, assim, aquilo que ela estava lá, cheia de dúvida, de ponto de vista, de condicionamento e de julgamento mesmo, né? Que todos nós fazemos isso. E isso foi libertador, porque na hora que ela fala, ela traz isso ela materializa essa energia, né, o que ela está pensando, e a gente pode falar de um lugar de mais transparência, isso gera muita confiança. Então ela chegou super insegura, será que eu vou aprender a fazer isso? E na parte prática, quando ela terminou de fazer o atendimento, e acolheu a pessoa que ela estava atendendo, e eu praticamente só observei, sabe? Ela já estava pronta, ela já sabia como fazer tudo aquilo. E aí é muito bom ver o processo de cada um, assim. Que legal, gente. Então é isso aí. Heron, seria interessante você falar. Heron vai estar fazendo esse curso aqui em Recife, agora no dia 15, né? Eu realmente recomendo as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu vou estar nessa turma, vou estar refazendo o curso de novo, que é muito bom, exatamente para exercitar essa prática, né? E assim, é algo que as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que o que eu mais estimulo as pessoas sejam cientistas de você mesmo, né? Ou seja, se você tem alguma dúvida, só você praticando, só você fazendo, é que você pode saber se isso faz sentido ou não, né? Então, o que eu recomendo para as pessoas necessariamente não é obrigado você a acreditar baixar a cabeça e acreditar tudo que te falam. Agora, você tem uma forma de saber se essas coisas fazem sentido ou não. É você praticando, é você vivenciando, né? Então, é isso que eu faço. Eu só falo para as pessoas que me acompanham daquilo que eu vivencio. Você não imagina quantas pessoas me fazem perguntas sobre N coisas. Eu digo, olha, o que eu não vivenciei, eu não falo. Então, por isso que eu recomendo a vocês que quem tiver a oportunidade de fazer uma formação como essa, um dia inteiro, você pode usar para você, para a sua família, se você é um terapeuta, é uma ferramenta extraordinária, e, enfim, para os seus filhos, para os seus amigos, né, no seu ambiente de trabalho, mas, sobretudo, para que você use no sentido de, né, se transformar numa pessoa melhor, né, de cuidar melhor de você, né? Então eu acho que estamos daqui a pouquinho, vai cortar a qualquer momento aqui, que o Instagram é 1 hora, né? Sim. Então, se precisar de alguma conclusão, a gente volta. Só lembrei aqui, ontem eu fiz uma live falando sobre trauma, como é possível superar traumas usando as práticas integrativas. E aí eu conversei com a psiquiatra, a doutora Yuka Vecchiati, e esse tema teve muita interação, gente, porque todos nós passamos por alguns traumas, e coisas que provocam trauma numa pessoa, para outra pessoa pode não fazer sentido, né? Porque isso vai depender do sistema de crença de cada um. Mas essa técnica de barras de Axis, ela é muito poderosa e muito maravilhosa para liberar traumas que muitas vezes a gente não consegue falar porque é doloroso. Alguém que passou por uma situação de abuso, ela pode sentir dor ao falar daquele trauma que ela viveu, e ela prefere não falar. Então, para esses casos também, barra de Axis consegue ir liberando a partir da comunicação, onde ela vai poder, se ela precisar num outro momento, falar de algum trauma, mas sem ressentir tanto ou sentir tanto incômodo. Bom, se você quiser fazer uma pequena apresentação, tem gente que chegou aqui e estão perguntando quem é essa moça, né? Tá. Essa live no meu Instagram foi feita assim, a gente fez aqui uma live surpresa. Pronto, gente. Eu convidei ele para fazer essa live comigo, justamente para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre barras de Axis, antes desse curso que vai ter aqui em Recife. Eu sou instrutora e terapeuta quântica e trabalho com a ferramenta de barras de Axis. Foi sobre isso que a gente falou aqui, entre tantas outras coisas, né? Também sou instrutora oficial de Theta Healing. E é isso. Tem pessoa perguntando sobre bipolaridade. Você já aplicou para alguém que é bipolar as barras? Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. Qualquer que seja, assim, Axis, ele não é indicado só para quem tem alguma patologia, para quem quer tratar algum distúrbio ou algum trauma. Ele serve para mudar e para melhorar qualquer coisa que não esteja funcionando na nossa vida.
qualquer coisa mesmo que não esteja funcionando. Então, essas categorias que a gente estava falando, sobre esses 32 pontos que nós temos na nossa cabeça, são pontos como alegria, tristeza, cura, calma, gratidão, paz, comunicação, dinheiro, controle, criatividade, corpo, sexualidade. Cada palavra dessa que eu tô falando é como se fosse um arquivo, né, uma pasta de arquivo com todas as informações que a gente tem sobre essas categorias. Então, tudo que envolve isso vai ser melhorado e liberado todo o excesso. Pois é, gente. Então, já vai completar o tempo, né? A gente deve estar já encerrando a qualquer momento aí. Então, a ideia é que vocês possam ter tido essa informação sobre essa técnica tão poderosa, né? Quem tiver oportunidade aqui em Recife e em outras cidades, entre em contato no privado aí. Ou pode me mandar direct. Manda o contrato, eu coloquei aí o endereço do Instagram dela, você entra em contato no direct, né? Ou no WhatsApp. No WhatsApp é 88, que é o código da cidade, 889. Vou escrever? 9 9682 2208. 2208. Tá. Então tá aí o... Qualquer dúvida sobre agenda, sobre atendimento, vocês podem me mandar mensagem que eu vou ter prazer em esclarecer. Gente, então foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha... O menino tá falando aí que não viu do começo, mas eu vou deixar essa live salva no meu YouTube, tá? No meu canal no YouTube. Essa live vai ficar salva aqui durante 24 horas no meu Instagram também. Vamos ver se a gente de repente sobe, ela vai ser subida para o YouTube também, então dá para você acompanhar. Então nós falamos aqui sobre o processo de cura quântica, dando um enfoque no Barra de Access, né, que é um curso onde a Eron é professora. Ela vai dar uma formação agora no dia 15 aqui em Recife, e vai dar formação também em Fortaleza e outros estados. Quem tiver interesse, manda um direct aí para ela, né? E eu recomendo que vocês, né, independente de ter algum problema de saúde, né, porque eu, por exemplo, nem plano de saúde eu tenho hoje, né, eu não tenho problema de saúde, mas eu faço regularmente barras, como eu faço biomagnetismo, como eu faço uma massagem ayurvédica. Então eu recomendo a vocês que não esperem adoecer para se cuidar. Então a barra de Access é uma dessas técnicas que ajuda a gente a se prevenir, se fortalecer e promover a nossa saúde, não esperando adoecer. Então, independente de você ter algum problema de saúde, o ideal é que você crie uma cultura de saúde, que é exatamente o que me faz estar mais de 30 anos sem dependência de medicamentos químicos, né? Eu estava falando para Eron, a última consulta que eu fiz com o iridologista, que eu faço periodicamente, ele disse: Wallace, eu não tenho nada para lhe dar, porque você já faz o que é preciso fazer, né? Então é isso que eu quero. Quando eu faço uma live como essa aqui, trazendo o trabalho da Eron, é exatamente para vocês poderem acessar novos conhecimentos, novas práticas e se cuidarem, terem uma cultura de cuidado, né? Ou seja, de investir em promover a sua saúde, ao invés de estar esperando adoecer para ir ao médico, às vezes ficar doente pro resto da vida, que infelizmente tem acontecido com muita gente. Tá bom, minha gente. Gratidão, Wallace. Foi massa. Boa noite a todos vocês, né? Espero que tenhamos trazido aí informação de qualidade para vocês. O óleo é o óleo da cannabis sativa, né? Que foi inclusive agora aprovado pela Anvisa. Eu tomo há 5 anos. Né? É porque o pessoal conhece mais como maconha. É a popular maconha, né? Que é o óleo da cannabis, né? Sativa, a maconha, né? Popularmente conhecida. Existem 3.500 espécies, na verdade, né? Eu conversando com um médico recentemente, ele falou disso. Então, você, para esclerose múltipla, para AIDS, para Alzheimer, câncer, fibromialgia, né? Então você encontra hoje na Europa, Estados Unidos, qualquer supermercado você encontra esses óleos, e a gente precisa trazer essa consciência aqui para o Brasil, porque são muitos benefícios, são 400 substâncias que tem ali no óleo da cannabis. É por isso que também esse medicamento que está sendo vendido pela indústria farmacêutica, que é o canabidiol, é uma partezinha do óleo, entendeu? Ele traz o chamado efeito comitiva, né, que é extraordinário, né, e que você pode utilizar isso como um recurso. Hoje já tem várias associações no Brasil, né, e o movimento, né, mundial é exatamente
da normatização para que mais pessoas, como a filha de Heron, né, tenham esse grande benefício já há alguns anos. Eu trato a Para Parkinson epilepsia também, dela, sim, para epilepsia. Parkinson, para Alzheimer. Eu uso para minha filha, no caso, para as convulsões, né, para epilepsia mesmo. Então tá, minha gente. Boa noite a todos, né? Então levem esse conhecimento, compartilhem. Espero que tenhamos contribuído aí com vocês com mais informações de qualidade. E amanhã vamos falar sobre constelação tântrica e no domingo com o Dr. Cícero Coimbra para saber como a gente se prevenir com o coronavírus usando doses maciças da vitamina D3. Amanhã às 20 horas, né, aqui no meu Instagram e no domingo também. E eu espero vocês sábado, né? Lá no Motiru. Quem estiver aqui em Recife, o Heron vai estar dando curso lá no Motiru e eu vou estar fazendo também o curso de Barra de Aço.